Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula continua ainda destrinchando um pouquinho do perfil do vendedor, certo? Mas nós vamos falar daquela coisa que eu falei antes, que vender é uma arte. Então nossa aula de hoje chama-se A Arte de Vender, certo? Que muita gente pergunta se vender é uma arte e, na minha opinião, é uma arte realmente, certo? Nós vemos profissionais aí que se realizaram através de vendas. Eu tenho pessoas conhecidas que nem mesmo quiseram promoções na empresa para continuar atuando como vendedor, porque era ali que ele fazia um ganho que era maior do que o gerente, maior do que o diretor da empresa, certo? Então, essas pessoas elas são artistas da venda, certo? Vamos ver aqui algumas coisinhas que eu anotei para a gente ler, certo? Então, a venda é uma ação na qual se estabelece um relacionamento onde duas ou mais pessoas entregam confiança na forma de dinheiro em troca de produtos ou serviços que devem atender suas necessidades, certo? Vender é uma arte. Esta máxima faz com que muitas pessoas considerem difícil vender. Muitas vezes é. Vender é conquistar, é argumentar, é justificar, se comprometer e cumprir. Vamos voltar aqui. É conquistar, argumentar, justificar, comprometer e cumprir. Certo? Nenhuma profissão é tão antiga quanto a de vendedor e somente esta sobreviverá a qualquer mudança. Certo? É verdade. Tantas coisas já mudaram nos últimos anos, mas o vendedor permanece lá. Pelo contrário, ele teve que mudar também, ele teve que se adaptar a essa nova realidade. Vamos falar de dois períodos, o vendedor de antes da globalização e o vendedor do pós-globalização. Até a globalização, o vendedor era um tirador de pedido, nós já vimos isso. Aquele cara que entrava na loja, o cliente entrava na loja e comprava de qualquer maneira, porque tinha pouco produto, certo? Tinha gente demais para comprar, certo? Pouca oferta, certo? Então, até isso aí, o vendedor não precisava de muita qualificação. Ele era aquele cara que tirava o pedido só, fazia a burocraciazinha e mandava para frente, certo? Pós-globalização, onde as coisas ficaram horizontalizadas, aí a coisa mudou muito. A competitividade entrou pesadamente no mercado. Competir é que a empresa, que qualquer organização tem que fazer para se manter no mercado. E essa competição, ela passa diretamente pelo vendedor, porque ele é o elemento de frente da loja. É ele que tem que estar inserido nesse contexto de competição. Certo? Então, quanto mais envolvido com a venda, quanto mais artista ele for nesse aspecto, não é artista para enganar ninguém, não. É artista de saber conhecer o que ele faz, bem claramente, para tornar aquilo uma arte. Quem faz arte é artista, né? Então, a mudança dessa profissão, né, as mudanças que houveram, levaram os profissionais realmente a terem muito mais, a aguçar muito mais a sua percepção e a sua visão, buscando entender mais ainda o cliente. Vamos adiante aqui. Mudarão os meios, as ferramentas, os argumentos, os produtos, a comunicação e etc. Mas os vendedores estarão sempre lá, dando roupagem nova, inovadora, convincente, envolvente, atraente, criativa e irresistível. Olha lá, gente. Inovadora, convincente, envolvente, atraente, criativa e irresistível. Certo? É uma roupa que tem que estar inserido no contexto do profissional de vendas. Não mudará essa face criada pelos profissionais de venda, nada mudará essa face criada pelos profissionais de vendas. Serão sempre eles que irão levar o barco dos negócios do caminho das metas e objetivos. Nada nunca substituirá o homem nesse tão nobre trabalho onde o relacionamento humano é notório e as conquistas mútuas. Cliente e vendedor nunca deixarão de existir. Vou repetir aqui, gente. Nada mudará o homem
Nada substituirá o homem nesse tão nobre trabalho, onde o relacionamento humano é notório e as conquistas mútuas, clientes e vendedor, nunca deixarão de existir. Essas conquistas mútuas, eu tenho que vender bem, o cliente tem que comprar bem, certo? Para que a gente nunca deixe de existir, certo? Aí pergunta assim, vendedor nasce feito? Será que nasce? Não sei. Eu não estou fazendo o teste de DNA do vendedor quando ele nasce. Mas tem gente que realmente tem um talento nato para vender, certo? Alguns vendem, outros não. Ou pelo menos nunca tentaram vender, certo? Eu não me achava vendedor, até que um dia eu tive que, por circunstâncias, vender. E eu comecei a entender isso. Vendedor, supervisor, gerente de vendas. Certo? Essa foi a minha escala no aspecto de vendas. Certo? Então, eu realmente não posso afirmar que o vendedor nasce feito, mas tem gente que tem a natureza mesmo, tem um talento nato para isso. Tem gente que é rica em comunicação. Certo? Mas é preciso entender que, além de ter talento, alguém que abraça a carreira profissional de venda deve possuir pelo menos os 3 elementos que, somados ao talento, o tornará um profissional completo. Vamos ver os três elementos são cultura, motivação e dedicação. Certo? O vendedor tem que ser um elemento muito bem relacionado. Ah, mas eu trabalho numa loja. Não tem problema. Existem vendedores que eles têm até preconceito de dizer que trabalham numa loja. O que é isso, gente? Isso não existe. Certo? Você deve divulgar, você deve dizer o que você faz. Eu conheço um vendedor de uma determinada loja, que inclusive é uma sapataria. Mas esse vendedor, ele anda com um cartãozinho no bolso. Só trabalha, só precisa de alguma coisa, vai lá e tal, com os amigos no barzinho, no futebol. Ele está sempre divulgando o que é que ele faz. Ele faz garimpagem de clientes fora da loja. Então ele começou a fazer a diferença. Entendeu? Enquanto muitos se sentam na vergonha ou na acomodação e não fazem nenhum esforço. Esse não é vendedor. Ele está vendedor porque por uma situação circunstancial. O bom profissional de venda, gente, ele constrói tudo. Ele é uma pessoa que emana essa energia, certo? Ele tem a motivação, a dedicação, ele tem a cultura dentro dele, certo? Vamos definir aqui esses 3 elementos bem direitinho para a gente compreender o que quer dizer isso aqui. Cultura, certo? Ter um bom nível cultural quer dizer ter um bom conhecimento, não somente sobre o que faz, mas também sobre tudo que se passa ao nosso redor. Uma pessoa bem informada, certo? Eu lembro que quando eu atuava com vendas, eu atuava em vendas externas, eu tinha um cliente numa cidade do interior que toda vez que eu ia visitá-lo, eu já tinha certeza que faria um negócio com ele, mas que tinha que disponibilizar a minha manhã inteira para conversar com ele. Porque ele tinha tanta satisfação em me receber, eu sentia isso, certo? Que eu já ia preparado, porque eu também gostava daquele relacionamento. Criou-se entre nós uma amizade, que os concorrentes batiam na porta, mas não entravam. Está entendendo? Porque ele não deixava. Não, aqui eu só compro do Luiz, de tal marca, porque só eu vendia para ele. Entendeu? E eu ficava tranquilo com relação a isso. E durante anos foi assim. Certo? Até que eu abandonei isso, e um tempo depois eu encontrei com ele na cidade, na capital, e ele foi muito engraçado que ele encontrou comigo no supermercado, me deu um abraço, onde é que você anda e tal? Eu disse, não, eu estou ensinando agora. Aí disse, eu perdi um amigo excelente, mas eu tenho certeza que esse seu trabalho é muito mais importante. Você agora está no lugar certo, fazendo o que você faz. Sabe? E ficou uma amizade muito grande. Há muito tempo eu não ouvi mais, mas ficou aquela lembrança, aquele carinho
Por quê? Porque eu chegava lá e adorava conversar comigo. Falava sobre quase tudo, era política, era comércio, como é que estava, era a crise. Naquela época tinha essa coisa muito mais pesada de crise, certo? Até os problemas da empresa lá, que tinha lá, ele tinha 2 filhos na empresa, a gente conversava sobre isso. Então tudo era aquela coisa agradável, na verdade. Não era nem cansativo, era agradável. Chegava normalmente cedo, era uma empresa de ônibus, e eu chegava cedo lá, e ele já estava, ele chegava bem cedinho. E quando eu anunciava, ele me recebia rapidamente, e a gente conversava durante muito tempo. Certo? Eu só sabia que quando eu chegava lá, amanhã era disponibilizado para ficar lá com ele. Falava dos problemas, eu via o material que ele precisava receber, que às vezes eu levava já o material, tudo. E depois a conversa girava para outros assuntos que não eram ligados àquilo que a gente estava fazendo naquele momento. Então, um bom nível cultural, certo? É importante no vendedor. Estar informado do que está acontecendo, certo? Esse conhecimento integra o profissional de vendas ao cliente, visto que ele também passou por uma grande evolução cultural. A cultura, não só a cultura do comércio, como a cultura como geral. Nós temos o ciclo de informação hoje é muito maior. Um exemplo está a internet, a televisão. Tem notícia 24 horas do mundo todo. Antigamente a coisa acontecia do outro lado do mundo, demorava muito para chegar a notícia aqui. Hoje não. É online. A informação online mudou muito a cultura das pessoas, mas muito mesmo. Certo? Vender hoje, em quase todas as situações, é trocar informações que sempre vão além do que se conhece do produto que está em negociação. Certo? Uma boa conversa de bom nível aproxima e estreita as relações entre vendedor e cliente. Certo? Uma pessoa bem informada torna-se agradável e bem-vinda em qualquer lugar. Receber um vendedor daquele fica lá, esperando ser atendido, mal interage com ninguém, tá entendendo? Fica ali naquele canto. O vendedor tem que ser um ser relacional, certo? Guardar as devidas proporções para não cometer gafes com o cliente, certo? Mas ele tem que ser um ser relacional. Ele tem que mostrar satisfação, está atendendo, tem que demonstrar informação sobre o produto e até, de repente, você está esperando alguma coisa, o cliente puxa um assunto que não tem nada a ver com aquilo ali. Aí você está bem informado, você já entra ali para conversar com ele e aí cria um vínculo, nem que seja temporário, mas cria. Cria enquanto o cliente está esperando ser atendido a alguma coisa que está faltando. Nunca pense que o cliente não está valorizando você. Você que tem que se valorizar diante do cliente. Se fazer perceber, estando com a sua autoimagem bem ajustada. Né? Nós já falamos na aula sobre o que é autoimagem. Certo? Pessoas que não têm motivação, pessoas que não têm dedicação, pessoas que não têm cultura. Elas não vibram, elas não participam. Elas se tornam meras executoras de tarefa. Bom, gente, continuando aqui, vamos lá. Motivação é outra questão muito importante. Falamos sobre a cultura que a gente tem que ter. Não tem quem não quer, porque informações genéricas, o cliente vai conversar com você sobre matemática, física e química. Ele vai conversar com você sobre os fatos que cercam a gente. E esses fatos estão explícitos em todo lugar. Internet, televisão, rádio, certo? No meu carro tem uma rádio que eu mantenho ligado nela. Porque quando eu ligo tem notícia 24 horas. Então estou sabendo tudo que está acontecendo. Não é só no Brasil. Aí tem economia, tem cultura, tem futebol, tem tudo. Né? Então você começa a adquirir, está ali no trânsito, no dia a dia, você está ouvindo, você está se informando. Aí você vai na internet, a mesma coisa, vou ver meus e-mails, aí está lá
o servidor me mostrando a porção de notícias, eu dou uma passada, assim, quando tem alguma mais interessante, eu abro, leio, eu me informo, certo? Isso é importante, certo? Então, saímos dessa parte, vamos entrar agora na motivação, certo? Deixamos a informação do lado, vamos passar para a motivação. Como é que funciona a motivação, certo? Por exercer o trabalho sozinho, portanto, escolher a forma como irá exercê-lo, o vendedor pode, por esse fato, ter tendência a acomodar-se. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque algumas vezes consultorias que eu fiz curva de vendas de vendedores, né? E isso me assustava muitas vezes, porque eu via que chegava a determinada época do mês, ele entrava numa zona de acomodação. Ele parava de fazer esforço de venda. Esforço de venda é algo que você tem que fazer diariamente. Não como aquela mocinha da loja que deixou a cliente lá e foi conversar no balcão. E eu percebia que era algo que não era tão importante. Podia esperar. Quem não pode esperar na loja é o cliente. O cliente tem que ser atendido rápido, com eficiência, com respeito. O resto tudo pode esperar. Entendeu? Então, a motivação do vendedor pode ser atingida por esse fato. Entendeu? Um profissional de vendas deve buscar sempre novas formas de encantar seu cliente, indo em busca de fórmulas máximas para isso. Nunca deve esquecer que, dependendo do tipo de produto que ele venda, o cliente é a maior razão para o seu esforço de trabalho. E por isso esse esforço deve estar sempre acima do mínimo que ele pode fazer. Se assim não for, o profissional estará sofrendo de um processo de acomodação que o levará a uma carreira medíocre e ele mesmo a desvalorizará. Certo? Por quê? Porque não tem motivo, não tem atitude. A motivação leva você a ter atitude. Eu estou motivado, então eu vou tomar atitude. Certo? Então, se você não tem motivação, você não tem atitude. Motivação, motivo que você tem que ter sempre de buscar uma ação para conquistar alguma coisa que você quer. É agir para a conquista de algum objetivo ou alguma coisa que você quer. E você tem que querer com vontade, para poder você se motivar e aí vem a atitude de fazer as coisas. Certo? Então, é inerente a um profissional de vendas, é quase que exigência que ele seja uma pessoa motivada. Certo? O vendedor desmotivado, ele mais cedo ou mais tarde perde o emprego, se ainda está no emprego. Senão, não vai estar mais. Certo? E você tem que deixar essa motivação transparecer para que as pessoas percebam. O cliente perceba que você está ali motivado, que você entende, que você está disposto a resolver o problema dele, que você é toda atenção ao cliente. Certo? Então, a motivação é outro elemento, certo? Que tende-se realmente a acomodar se o cliente, se o vendedor não tiver traçado metas mais exigentes para ele. Ok? Bom, gente, então, aqui outra citação muito interessante. A venda como arte já é um elemento motivador para o profissional que está integrado ao princípio, pelo cliente tudo. Gostar do que faz e gostar, sobretudo, de pessoas é algo que motiva também. O vendedor motivado está sempre além das metas e objetivos que a empresa determina. Não acomoda-se quando atinge os resultados financeiros necessários para seu padrão de vida. É isso que eu falei daquela curva que eu fiz, e que tinha um vendedor que ele chegava a atingir aquele salário que ele precisava para viver, ele já se sentava em cima do resultado, ele se acomodava. Ele não permanecia no esforço de vendas. Certo? Então, assim, sempre acima das metas e objetivos que a empresa determina, não acomoda-se quando atinge os resultados, ele tem uma boa dose de ambição e gosta de desafios. Certo? Então, assim, dedique-se, motive-se e venda mais. Venda bem, venda muito. Certo?
Por quê? Porque isso está ali dentro da gente. Se eu estou motivado, se eu tenho metas, se eu estou superando todo dia, certo? Se eu estou feliz, se eu me comunico bem, se eu tenho um bom nível cultural, facilita o meu encontro com o cliente. Eu vou passar para ele credibilidade, confiança e segurança. Isso é importante na vida da gente, certo? É sempre bom a gente perceber que eu tenho que todo dia encontrar minha motivação. Todo dia dizer que se hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor. Né? Eu sempre tenho motivo para estar em movimento. Sempre ter a atitude de procurar aquilo que me constrói. O entendimento desse princípio da motivação é importante para a gente se manter em pé e continuar na luta. Há dias que vão ser difíceis, vão ter dificuldades. E aí? Ali você vai tirar o aprendizado e tentar deixar para trás a dificuldade. Certo? Você tem 3 opções de conviver com problemas. Você pode simplesmente se envolver neles e não deixar eles sair de você. É como uma gravata, aqui apertando o pescoço da gente. Né? Nós vivemos num país onde a maior parte do tempo, pelo menos eu vivo numa região em que a maior parte do tempo é sol e calor. Está ali aquela gravata apertando meu pescoço. Né? Calor infernal. Certo? Então, digamos que essa gravata seja os seus problemas. Que opções você teria? Tá, eu vou permanecer com essa gravata aqui, porque eu preciso dela para viver. Está me apertando, são meus problemas. Eu posso simplesmente tirá-la, colocá-la num cabide aqui perto e ficar olhando para elas, que elas estão ali. E posso também tirar ela, dobrar todinho e guardar na gaveta. Então, representativamente, o que significa cada situação desse? Tem pessoas que sofrem porque mantêm seus problemas enrolados no pescoço. Tem pessoas que dizem, tá bom, eu tenho os problemas, mas eu não vou deixar que eles fiquem apertando meu pescoço, senão eu não vou conseguir trabalhar e ganhar dinheiro. Eu vou tirar eles e vou pendurar aqui. Estou consciente que eles estão ali, que a hora eu vou resolver esse problema. Que em qualquer momento eu vou resolver isso. É a segunda opção. E a terceira é você tirar a gravata, desmanchar o nó, dobrar ela todinha e guardar dentro da gaveta. Uma espécie de omissão, certo? Qual das 3 opções a gente deve escolher, gente? Apertar o pescoço, esconder na gaveta, ou deixar aqui e ter consciência da existência dele? Provavelmente a segunda opção é a melhor para a gente. Pelo menos estou ali, mas eu não vou deixar ele apertar meu pescoço, não. À medida que eu puder, eu vou lá e resolvo ele. Também não vou me esconder nem fugir dele, guardando dentro da gaveta, fazendo conta que não existe. Certo? São 3 opções. A mais sensível, a mais aceitável delas é a segunda. Vou tirar isso aqui do meu pescoço que está me sufocando, eu não vou conseguir trabalhar, vou colocar ali, certo? E vou continuar consciente de que existe, e qualquer hora, no momento certo, eu vou enfrentar e resolver isso. Agora, deixar a gravata, o problema apertando seu pescoço o tempo todo, te provocando mal-estar, te provocando calor, aí sim a coisa fica difícil. Certo, gente? Bom, eu não conheço nem história de ninguém pelo mundo, na história do mundo, pelo menos na história do mundo corporativo, certo? Que não tenha conseguido as coisas sem se dedicar, certo? O que hoje nós vemos na indústria, por exemplo, né? Vamos fazer um parâmetro aqui para a gente entender. É uma grande linha de produção de produtos, né? Tudo ali é produzido em linha, vai montando as peças para quando chegar lá está pronto. Mas para que isso acontecesse, existia uma pessoa obstinada que não se conformava com as formas de fazer as coisas. Esse
Essa criatura chama-se Henry Ford, o dono, fabricante dos veículos da Ford. Ele foi o cara que inventou o motor à explosão, foi o cara que desenvolveu a caixa de marcha, mas ele conseguiu fabricar os primeiros carros, né? Só que era um problema, o carro demorava dias para ser fabricado, porque era fabricado um por vez. Isso preocupava muito ele, porque tinha muito pedido e ele não conseguia atender, certo? Tinha que esperar meses para você receber um carro, até ano. Certo? E ele sofria muito com isso. E existe até um filme que conta a história dele. E ele ficava do escritório dele, tinha uma janela de vidro, olhando a fábrica lá, os caras, 3, 4 homens em cima do carro, botando peças, e aquilo demorava, ele só podia botar uma quando o outro saísse, não dava para trabalhar. E ele ficava com aquilo martelando na cabeça dele. O que é que eu posso fazer para mudar isso? E aí começou a ideia da linha de produção. Inicialmente, gente, a coisa era extremamente artesanal. Ele amarrava o carro lá no começo da fábrica e o carro era puxado por uma corda. Botava a peça aqui, puxava, botava outra, puxava, botava outra, puxava, botava outra. Depois inventou o mecanismo de corrente, depois outro mecanismo e outro, depois outro que suspendia. E aí foi criada a linha de produção, que hoje é utilizada em quase todos os produtos que vocês conhecem. Certo? Isso foi a dedicação do incansável empresário que queria mudar aquilo. Certo? Então foi ele que foi atrás, foi ele que se dedicou a buscar uma solução. Certo? Então isso é só um exemplo, certo? Para que a gente entenda o que é dedicação. Então vamos ler aqui, gente. A vida do vendedor é por si só uma fonte de informações e aprendizados, onde ele deve estar atento a qualquer experiência que possa viver e extrair dela o máximo possível de conhecimento. Nas suas horas de folga, o profissional de vendas deve dedicar parte do seu tempo para ler um livro, um jornal ou até mesmo uma revista técnica da sua área de atuação. Certamente isso irá aumentar o seu lastro cultural, dando chance de competir em um mercado em que a especialização e a cultura geral tomam dimensões astronômicas. Tem gente que sai do trabalho e fica desejando que o trabalho pegue fogo para no dia seguinte ele não vir trabalhar. É verdade, gente? Tem isso aí, certo? E tem aquelas pessoas que têm uma dedicação de que hoje eu vou deixar tudo organizado para amanhã ser melhor, certo? Eu tenho a dedicação de conhecer mais sobre o meu trabalho, de conhecer mais sobre o meu cliente, conhecer mais sobre a minha empresa, certo? Não é você se tornar um Caxias, como se diz, não. Mas é uma pessoa que tem que mostrar o envolvimento, tem que se dedicar para evoluir, para crescer. Ninguém se sai do canto sem esforço, sem dedicação, não, gente. Certo? O esforço maior é esse. É se dedicar para que as coisas aconteçam, ajudar, colaborar, conspirar para que os fatos aconteçam. Então, cultura, motivação, dedicação. Os 3 aspectos que ajudam a construir na gente o vendedor, que é o artista no trabalho de vendas. Vender é uma arte, gente, não tenha dúvida. Não é todo mundo que vende. E nem todo mundo que pelo menos tenta vender. Porque é uma coisa inerente. Você tem que gostar de pessoas, você tem que se envolver com o que você está fazendo. Certo? Você tem que se dedicar. Estamos cheios de vendedores, lugar comum aí. Mas pode ter certeza que esses futuramente vão estar desempregados. O futuro é de quem pensa como a gente está refletindo aqui. Se você quer ser um bom profissional de vendas, estude tudo isso que nós falamos, repita, reassista uma aula, anote, escreva para mim, manda um e-mail perguntando, questionando. Se envolva, se dedique para se formar um profissional com potencial de crescimento, para não ser mais um lugar comum, certo? Que reclama, que ganha pouco e trabalha pouco. Lembra do que eu falei para isso? Não é esse o caminho.
Trabalhe muito para poder você ganhar muito. Não queira começar ganhando muito. Comece com pouco, mas se dedique, faça seu trabalho bem feito, vá em frente que você consegue aquilo que você precisa. Certo? Tudo depende muito da gente. Da nossa visão, do nosso foco, da nossa forma de pensar, da nossa forma de buscar uma diferença na nossa vida profissional. Certo? Então, gente, por hoje é só. Obrigado e até a próxima aula. Grande abraço.